Nostradamus escreveu versos enigmáticos que muitos consideraram delírios ou metáforas sem sentido. Mas em 2026, esses escritos voltam a assustar até os estudiosos mais céticos. Ele falou de um líder do Pássaro do Norte, de cabelos dourados, que governaria 2 vezes e enfrentaria uma tempestade sem precedentes. Coincidência ou destino? O que ele previu para este ano envolve traições, revelações e decisões capazes de abalar o mundo. Fique até o fim, porque o que vem agora pode te deixar sem palavras. Desde o início, Nostradamus deixou claro que suas visões não eram avisos comuns. Ele escrevia para o futuro, sabendo que apenas séculos depois suas palavras fariam sentido completo. Em seus versos, ele descreveu um líder que surgiria na terra do grande pássaro, um homem cuja imagem seria impossível de ignorar, cuja voz incendiaria multidões e cuja ascensão dividiria uma nação inteira. Ele não usou nomes, mas deixou pistas tão específicas que hoje, em 2026, se encaixam de forma assustadora em Donald Trump. Nostradamus escreveu que esse líder viria das torres que tocam o céu. Trump construiu sua identidade pública literalmente em torno de torres. A Trump Tower, em Nova York, não foi apenas um prédio, mas um símbolo de poder, ego e ascensão. Para Nostradamus, torres representavam ambição elevada, orgulho e isolamento. O vidente via esse homem como alguém separado do povo, mas ao mesmo tempo adorado por multidões que enxergavam nele força e ruptura com o sistema. Em outra quadra, Nostradamus descreveu o homem do cabelo como ouro do sol. Essa imagem atravessou séculos sem explicação convincente, até que o mundo conheceu um líder cuja aparência se tornou marca registrada. Mas o cabelo dourado não era apenas físico. Para Nostradamus, o ouro simbolizava riqueza, vaidade e desejo de domínio. Ele via um governante movido não apenas por ideais, mas pela necessidade de ser visto, reconhecido e temido. O vidente também falou da língua desse homem. Sua palavra será chama, dividindo irmãos e incendiando lares. Trump construiu sua carreira política com discursos diretos, agressivos e polarizadores. Seus apoiadores o viam como alguém que dizia verdades proibidas. Seus opositores como um risco à estabilidade. Nostradamus não julgava. Ele apenas descrevia o efeito. Uma nação rachada ao meio, famílias divididas, amigos se tornando inimigos por causa de política. Mas o ponto mais intrigante surge quando Nostradamus escreve que esse líder governaria 2 vezes. Durante séculos, isso foi interpretado como erro, metáfora ou exagero, até que Trump perdeu a eleição de 2020, desapareceu momentaneamente do poder e retornou de forma triunfal em 2024, assumindo novamente em janeiro de 2025. Em 2026, exatamente como previsto, ele entra no ano-chave de seu segundo governo. Nostradamus deixou claro que o segundo reinado seria o mais perigoso. Na primeira vez, ele prepara o campo. Na segunda, enfrenta a colheita. Essa colheita, segundo o vidente, não seria de glória, mas de consequências. Tudo o que foi dito, feito e ignorado no primeiro mandato retornaria amplificado como uma tempestade impossível de conter. O ano de 2026 aparece repetidamente nos estudos modernos das quadras. Nostradamus falava do ano em que o 2 se repete, sinalizando desequilíbrio, duplicidade e colapso de estruturas frágeis. Ele alertava que, nesse período, o líder dourado enfrentaria provas simultâneas que testariam não apenas seu poder, mas sua resistência física, mental e emocional. Ele escreveu que o perigo não viria apenas de inimigos externos, mas de dentro. O círculo que o protege se tornará sua maior ameaça. Pessoas próximas, aliados políticos, membros do próprio partido começariam a se afastar. Não por princípios, mas por medo. Nostradamus descreveu oportunismo, traições silenciosas
e acordos feitos nas sombras para salvar reputações e carreiras. Segundo o vidente, essa ruptura interna criaria um clima de instabilidade constante. Decisões seriam tomadas sob pressão, impulsividade substituiria a estratégia e o líder começaria a agir não por força, mas por desespero. É nesse ponto que a profecia deixa de ser apenas política e se torna profundamente humana. Nostradamus via um homem envelhecido pelo peso do poder, cercado por desconfiança, lutando contra o próprio corpo e contra a própria imagem. Ele alertou que sinais visíveis de fraqueza começariam a aparecer em público, gerando dúvidas globais sobre sua capacidade de continuar governando. E quanto mais essas dúvidas crescessem, mais seu círculo tentaria controlar narrativas e esconder verdades. O que Nostradamus descreve até aqui não é o fim, mas o início do período mais crítico. Porque, segundo ele, tudo isso acontece antes da revelação maior. Antes do momento em que verdades escondidas vêm à luz e o mundo inteiro passa a assistir, em tempo real, ao cumprimento de uma profecia escrita há mais de 5 séculos. Os escritos deixam claro que, após o início da instabilidade interna, algo ainda mais grave se manifesta. Não é um ataque externo imediato, nem uma guerra declarada, mas uma exposição. Verdades que permaneceram ocultas por anos começam a emergir quase ao mesmo tempo, como se forças invisíveis puxassem o véu que protegia o líder dourado. Conversas antes negadas, documentos considerados perdidos e acordos jamais admitidos passam a circular diante do público. O texto profético afirma que essa revelação não nasce dentro do governo. Ela vem de fora, de mãos que não podem ser controladas. Investigações independentes, instituições que antes se mantinham em silêncio, vozes que aguardaram o momento certo. O impacto não está apenas no conteúdo revelado, mas no fato de que, pela primeira vez, as negações deixam de funcionar. A confiança, já abalada, sofre um golpe que não pode ser revertido com discursos ou ataques verbais. Enquanto isso, a tensão dentro do próprio círculo de poder cresce. Antigos aliados começam a se afastar publicamente, tentando se desvincular da imagem do líder. Outros permanecem, não por lealdade, mas por medo do colapso total. O ambiente se torna pesado, desconfiado, marcado por reuniões fechadas e decisões tomadas às pressas. O texto descreve um homem cercado, não por inimigos declarados, mas por rostos conhecidos que agora observam em silêncio. É nesse cenário que surge a terceira prova. O corpo começa a cobrar o preço dos anos e da pressão constante. Pequenos sinais, inicialmente ignorados, passam a ser notados por todos. Discursos confusos, lapsos de memória, pausas longas demais. O que antes seria apenas um detalhe se transforma em pauta global. A pergunta deixa de ser se ele deve continuar e passa a ser até quando isso será possível. O mais inquietante é que os escritos afirmam que esses 3 elementos, traição, revelação e fraqueza, não acontecem em sequência, mas se sobrepõem. Um escândalo surge no mesmo momento em que um aliado se distancia. Um pronunciamento é feito enquanto o mundo questiona a lucidez de quem fala. O efeito é devastador. A sensação é de que tudo está desmoronando ao mesmo tempo. Sob essa pressão, o líder dourado enfrenta o momento mais perigoso de sua trajetória. O texto afirma que ele será tentado a usar poderes extraordinários, medidas que ultrapassam limites antes considerados intocáveis. A justificativa será a ordem, a segurança, a estabilidade. Mas o resultado será o oposto. Instituições começam a resistir. Autoridades questionam ordens. A linha entre legalidade e abuso se torna tênue. Há uma passagem especialmente perturbadora que descreve esse instante. Ela fala de homens fardados, trocando olhares, divididos entre a obediência ao cargo e a fidelidade às leis.
Uma dúvida que não deveria existir, mas que surge justamente quando a liderança parece enfraquecida. O perigo não está apenas na decisão tomada, mas na quebra do consenso que sustenta o poder. Do lado de fora, o povo reage. As ruas das grandes cidades se enchem de vozes, não apenas de opositores históricos, mas de pessoas que antes defendiam o líder com convicção. A decepção se mistura à raiva. O sentimento dominante deixa de ser ideológico e passa a ser existencial. Algo está errado, e todos conseguem sentir. Enquanto isso, o mundo observa. Aliados tradicionais começam a se distanciar discretamente. Declarações diplomáticas se tornam frias, protocolares. Antigos adversários percebem a oportunidade e avançam sem confrontos diretos, apenas ocupando espaços deixados pelo caos. O equilíbrio global começa a mudar diante dos olhos de todos. Os escritos deixam claro que este é o ponto sem retorno. Independentemente do desfecho imediato, nada voltará a ser como antes. A imagem de força começa a ruir, substituída por uma narrativa de resistência desesperada. E é justamente nesse momento que a profecia aponta para a decisão final que definirá como esse líder será lembrado. O que acontece a seguir não é uma queda repentina, mas um lento reconhecimento. Uma compreensão silenciosa de que o poder que parecia absoluto sempre foi mais frágil do que se acreditava. O texto sugere que o fim não virá com algemas ou julgamentos espetaculares, mas com um afastamento apresentado como escolha, enquanto o mundo entende que se trata de um encerramento inevitável. E o mais inquietante é que tudo isso, segundo as antigas palavras, acontece exatamente neste período. No ano em que o mundo observa, em que as estruturas tremem e em que o espelho finalmente se volta para quem sempre o apontou para os outros. O texto antigo deixa claro que o desfecho não acontece em um único dia. Não há um momento específico marcado por sirenes ou anúncios oficiais. O que ocorre é mais sutil e, por isso, mais poderoso. Aos poucos, o líder dourado começa a se afastar do centro real das decisões, mesmo permanecendo formalmente no cargo. O controle escorre por entre os dedos enquanto ele ainda acredita estar no comando. A profecia descreve isso como a ilusão final do poder. Há uma passagem que fala sobre palavras ditas, em tom de vitória, enquanto os fatos contam outra história. Um discurso de despedida que não soa como despedida, uma narrativa construída para preservar a própria imagem. Segundo os versos, ele partirá afirmando que venceu, que cumpriu sua missão, que enfrentou forças ocultas. E muitos de seus seguidores acreditarão. Mas a história, fria e distante, registrará outra coisa. O legado deixado não será material. Não serão obras, leis ou tratados. Será uma marca psicológica profunda em uma nação inteira. O texto afirma que o homem dourado será lembrado como o espelho que obrigou o povo do grande pássaro a encarar aquilo que evitava há décadas. Divisões raciais, sociais, ideológicas e morais que sempre existiram, mas foram empurradas para debaixo do tapete, emergem com força total durante esse período. O mais intrigante é que os escritos não tratam esse personagem apenas como vilão. Ele é descrito como instrumento, um catalisador duro, necessário, embora indesejado. Alguém que força o colapso do que já estava frágil para que algo novo possa surgir depois. A profecia sugere que o sofrimento vivido nesse ciclo não é o fim, mas um processo doloroso de transformação. No cenário internacional, o efeito é imediato. Enquanto o grande pássaro tenta se reorganizar, outras potências ocupam espaços vazios. O dragão do Oriente avança sem guerra, apenas com estabilidade, contratos e presença constante. A balança global se inclina lentamente, não por derrota militar, mas por desgaste interno. O mundo entra em uma nova fase de multipolaridade, acelerada pelos eventos de 2026.
Na fronteira sul, tensões se intensificam. Políticas rígidas geram reações igualmente duras. Países antes fragmentados encontram unidade na oposição ao norte. A profecia descreve alianças inesperadas, surgindo não por afinidade, mas por rejeição comum. O muro, antes símbolo de força, passa a representar isolamento. A economia também sente o impacto. Medidas pensadas como punição a outros retornam como fardos ao próprio povo. Preços sobem, cadeias de suprimentos se reorganizam e a promessa de prosperidade entra em choque com a realidade cotidiana. O texto descreve esse momento como o retorno da lâmina contra quem a empunhou. Há ainda uma menção direta à tecnologia. As palavras antigas falam de máquinas que falam por homens e registram tudo. Cada frase, cada impulso, cada ataque verbal fica guardado. O que antes desapareceria no ar agora se torna permanente. O líder dourado, que usou esses meios para se comunicar diretamente com as massas, acaba aprisionado pelo próprio registro que criou. A profecia também toca na família. Pessoas do mesmo sangue seguem caminhos diferentes. Alguns se afastam, buscando preservar o que construíram longe da tempestade. Outros permanecem até o fim, por lealdade ou medo. O nome que antes abria portas começa a pesar. O silêncio passa a ser estratégia de sobrevivência. No campo político, o movimento criado em torno desse líder começa a se fragmentar. Sem a figura central, o carisma não se transfere. Tentativas de herança falham. Disputas internas enfraquecem o grupo. O texto afirma que a chama se apaga lentamente, não em explosão, mas em desgaste. E então vem a reflexão final. Os versos dizem que o verdadeiro impacto desse período só será compreendido anos depois, quando as emoções se dissiparem e a história puder ser analisada com distância. Nesse momento, muitos reconhecerão que o maior legado não foram decisões tomadas, mas o choque coletivo que forçou uma nação a se olhar sem filtros. O homem do cabelo dourado cumpriu seu papel, não como herói, nem apenas como vilão, mas como sinal de um tempo de ruptura. Um alerta vivo de que sociedades que ignoram suas próprias sombras acabam sendo confrontadas por elas de forma brutal. O texto termina com uma advertência silenciosa. Os ciclos se repetem enquanto as lições não são aprendidas. E 2026 não é o fim da história, mas o ponto em que fica impossível fingir que nada está acontecendo. Se você sente que tudo isso ressoa com o momento atual, talvez não seja coincidência. Talvez estejamos vivendo exatamente aquilo que foi escrito séculos atrás,